quais tecnologias que eu posso usar, o que existe hoje já. Mapear o tempo que o meu cliente permanece dentro da minha loja. Onde é menos acessado dentro do meu estabelecimento. Essa possibilidade de criar uma promoção específica para aquele cliente. O que eu posso fazer para trazer fluxo para esse lado? Como é que eu me diferencio? O que eu preciso ter na borda ali para fazer essa contagem de quem entrou, quem saiu e quantos eu tenho em tempo real, assim. Hoje o papo vai ser sobre jornada do cliente, tecnologias que nos auxiliam a melhorar, entender melhor essa jornada do cliente. Então a gente vai saber se, eu consigo identificar se meu cliente ele entra feliz, sai triste, entra triste e sai feliz, e várias outras coisas que a tecnologia pode nos ajudar para tomar uma melhor decisão, consequentemente acabar vendendo mais e fidelizando mais o seu cliente. Hoje a gente está aqui com o Breitner, que ele é especialista do varejo pela Intelbras. Breitner, se apresenta, por favor. Legal. Fico feliz, obrigado pelo convite. Me chamo Breitner, como o Ramon falou, sou especialista em projetos, soluções e projetos para varejo, né? Um direcionamento que a Intelbras adquiriu isso há alguns anos atrás ali. Mais de 20 anos de experiência aí na parte de segurança eletrônica, né? A minha formação é em cima de tecnologia da informação, com ênfase em segurança. Pós-graduado pela Unisul em gestão de projetos, então bastante experiência aí nessa parte de segurança eletrônica, e nesse episódio a gente vai aprofundar um pouco assunto aí envolvendo a jornada do cliente, obtenção de dados, né, um viés mais voltado para a parte de gestão, né, de loja e afins. Então fico muito feliz aí, obrigado pelo convite. Que é isso, a gente que agradece a tua participação mais uma vez aqui no Papo de Mini, né? E para começar, eu queria entender essa tecnologia, né? No outro episódio a gente conversou sobre a questão de como que a gente pode se defender dos furtos usando equipamentos que já existem no nosso estabelecimento. E agora a gente queria entender como que a gente pode acompanhar a jornada do cliente usando esses equipamentos e quais outros equipamentos são necessários para a gente conseguir entender melhor ele, né? A gente aqui antes conversando sobre que a gente tem o ticket médio, tem alguma informação, mas a gente não consegue saber quantos clientes saíram da nossa loja e não compraram nada. Às vezes eles entraram, saíram, não compraram nada, mas às vezes eles entraram, passearam na frente do FLV, passearam na frente da padaria, que o local da loja ele tem maior adesão, enfim. Quais tecnologias que eu posso usar, o que existe hoje já, que o pessoal já está utilizando, né, pela tua experiência, e que funciona. A loja é um perímetro, né? Vou imaginar ela como uma visão 360. Então eu tenho estacionamento, entrada propriamente dita, frente de loja, chão, fundo, enfim, FLV, a parte dos produtos resfriados ali, né? Carnes, enfim, todo parte de queijo, frios, enfim. Como é que eu meço isso, né? Eu tenho vários pontos ali que eu consigo usar a tecnologia. Por exemplo, mapa de calor. Mapa de calor para o nosso espectador aí, ele não remete à temperatura em si, à parte de movimentação, né? Eu consigo falar que num determinado corredor, numa determinada gôndola, ele teve um maior fluxo de pessoas. Então eu consigo estimar ali, ou até posicionar o meu produto de forma correta, atrair para uma determinada área do meu estabelecimento um público específico. Esse é um ponto, através de câmeras 360, fisheyes, né? Eu consigo colocar no teto ali para criar uma visão 3D da minha loja. Outro ponto é a parte de captação de metadados via face ou via tecnologia de imagem como um todo, que é a confecção do meu perfil, né? Então, tu pode ali estabelecer gênero, idade, expressão facial, adereços, né? Então eu consigo puxar se o cara entrou de óculos, barba, enfim, todo chapéu, uma série de dados ali, que isso já está dentro da tecnologia, da Intelbras, né? Ela já te entrega essa possibilidade. E você pega isso, monta num banco de dados de marketing, por exemplo, e começa a disparar campanhas específicas para aquele tipo de cliente, e até mesmo viabilizar o projeto financeiramente, né, que no nosso jargão técnico a gente costuma falar que é monetizar o projeto, é transformar aquele projeto viável financeiramente, até mesmo sublocando espaços dentro da instituição, né, e provando
de fato que aquela gôndola, aquele corredor específico passa X pessoas dia ou para X pessoas dias ali. Tu consegue ter um dado técnico que consiga comprovar aquela parte ali. Tá, legal. Mas para isso eu preciso de uma câmera, você falou, olho de peixe. Isso, a Fish seria um modelo... diferente, não é algo que é natural eu ter dentro do meu estabelecimento, é algo que eu tenho que adquirir. Isso. Normalmente eu vou ter que adquirir, a pessoa não tem essa câmera. Isso. O projeto geralmente ele nasce com Dome e Bullet, que são essas câmeras mais comuns, né, que a gente utiliza nos projetos, mas a Fish também ela já vem baixando o valor, já vem ficando de uma forma bem acessível. O que é mais ou menos um valor? Não precisa ser preciso, não. Ela vem na faixa aí de R$1.500, por aí. Não, e ela cobre quantos metros quadrados de loja? Ela vai depender muito do cálculo do pé direito, né? Então, o tamanho do pé direito da loja versus o raio de cobertura. A gente está falando aí de 30 metros quadrados uma câmera. 35 metros quadrados. Com pé direito, assim... Com um pé direito médio de 5 metros, por aí. 5 metros e meio, por aí. Então, vamos lá, é um cálculo de abertura de lente, né? Quanto mais baixo, eu diminuo o raio de cobertura. Quanto mais alto, eu aumento o raio, mas aí eu diminuo a precisão do dado que eu vou pegar. Então, tem uma fórmula... E elas se integram daí, para eu poder fechar... tem uma loja de 300 metros, então eu... Tu vai colocando os canais, né? Ele vai criando vários mapinhas, né? E esses mapinhas depois tu consegue integrar para deixar um mapa macro, né? Porque isso aí é interessantíssimo para eu conseguir justamente a jornada do cliente, entender ela, mas eu trabalhar uma mudança de layout, eu reposicionar uns produtos, pô, aqui é muito frio, por que não... O que eu posso fazer para trazer fluxo para esse lado? Um produto que é muito procurado, eu vou jogar aqui e vou começar a trazer fluxo para cá. Isso. E aquela região que já tem um fluxo bom, de repente eu boto esse produto que não gira tanto. Acaba que ele vai ser impactado melhor, ele vai conseguir ver mais o teu mercado por isso. Isso hoje alguns dados aí já comprovam isso, que não achar o produto dentro da loja causa uma frustração e dificilmente esse cliente ele vai ter uma recorrência na sua loja. Notem aqui que eu não falei que não tem o produto na loja. O produto está lá. Ele talvez está mal posicionado. Ele não achou. Nós somos clientes. Vocês podem testar isso quando forem adquirir algum produto em algum varejista. Os produtos que estão na linha do olho são os produtos mais convidativos, com um ticket médio mais perto do ideal para o lojista. É aquilo que ele quer vender de fato, que tem um lucro bom. Os produtos que estão fora da linha do olhar são produtos com giro um pouco menor. Por quê? Você não fica procurando assim, olhando um tipo de... Você vai naquele ali e olha, é esse aqui mesmo, e pega. Então, mapear isso de fato, onde você vai posicionar na gôndola, é na frente, é no fundo de loja, é no centro, enfim, estabelecer essa jornada. A tecnologia ela vem para contribuir com isso, né? Gerar esse dado, deixar de uma forma mais assertiva, né? E até mesmo cruzar essas informações com outras unidades e com os fabricantes. Os fabricantes, principalmente o pessoal de produtos específicos, né? Eles já estudam, eles já te entregam isso. Eu acho que se você colocar esse refrigerador virado para frente, ele vai atrair mais. Não, esse produto talvez tenha que ficar mais de canto, mais de fundo, enfim. Ou esse aqui é tão atrativo que você tem que colocar no final da jornada dele, para que ele percorra toda a sua loja e chegue no produto para pegar. Então, nesse percorrer, você induz ele a ter um consumo maior. Consumo maior, exato. Vai aumentar e o relatório que gera disso, para a gente utilizar, inclusive, quando a gente vai negociar com a indústria, a verba trade, né? Trade marketing deles. Isso. Então, aqui eu posso cobrar mais caro, que aqui o meu fluxo é 3, 4 vezes maior do que aquela outra ponta de gôndola que eu vou te vender mais barato, porque não tem tanto fluxo. Então, tu consegue realmente... Porque é muito difícil. Tu vai entrar numa reunião com uma indústria, tu vai só falar, não, eu vou cobrar mais caro porque aqui gira mais. Agora, se tu pega, bota na tela.
Dá mais credibilidade para aquela informação, né? Total, né? E tu vai conseguir negociar melhor aqui, né? Ó, se eu colocar aqui é X, mas aqui é Y, vou te cobrar mais porque tem um fluxo muito mais de pessoas. E o melhor, tu sai daquele achismo, né? Então, tu começa, eu vou te dar um dado fiel aqui, ó. É 2.000 pessoas mês, é 5.000 pessoas, é 100, é 200, enfim. Tu vai mensurar, vai entregar um dado consolidado, né? Do seu estabelecimento ali. E o poder de barganha se torna maior. Até com o gênero também da pessoa, maior, porque às vezes isso. o produto ele é somente O para o público- público feminino. Exato. Então isso é uma informação... A minha loja tem mais público feminino. É. Né? Isso aí. E o que eu achei legal também é analisar, por exemplo, dentro do... Tu falou do perímetro do estabelecimento, por exemplo. É possível identificar, então, com essa tecnologia, onde é menos acessado dentro do meu estabelecimento. Onde talvez eu tenha que criar alguma estratégia, algum diferencial, onde eu tenho que colocar produtos de promoção. Isso. Para que aquele espaço aí. seja utilizado ou é E uma a área que pessoa não tá começa a sendo transitar utilizada. mais naquele local. né? Então isso, eu vejo que é muito mais do que só analisar, é tomar estratégias e fazer com que a empresa de fato gere mais lucro e seja mais rentável, né? Ótimo, isso. Aí a gente já transcende a parte de CFTV, né? Então aqui o nosso introdutório ele vem da base. O que é CFTV? O circuito fechado de televisão. Então a gente está falando de câmera. Tá. Né? Vamos lá. Para abrir o estabelecimento é quase que um pré-requisito. Tu tem um sistema de segurança. Hoje em dia, seja ele sim. básico, né? Só vídeo monitoramento, forma reativa, descentralizada, enfim, é o início de qualquer projeto. Sim. Até os mais complexos, onde você consegue já ter toda uma centralização de informação, tomada de decisão rápida, comunicação assertiva, enfim, passando por todo o ecossistema. Você já nasce com aquilo. Então você já tem o primeiro ponto de captação da informação, que é o próprio sistema de segurança. O segurança ele já está te entregando isso, mas com um olhar voltado para quê? Para a segurança, para coibir furto, para identificação de processo errado, enfim, é um olhar um pouquinho diferente. Quando você começa a estudar jornada do cliente, ele já tem um viés um pouquinho diferente. Eu estou obtendo essa informação do mesmo ponto, é a mesma câmera, é o mesmo sistema, Ótimo. porém eu estou tratando isso de forma diferente. Eu estou pegando isso, eu estou analisando metadado, eu estou analisando tempo em cena, eu estou recorrência, estudo de comportamento, né? Então, por exemplo, o Ramon falou, a minha filial 3, o público predominante é feminino, das 2 às 5 eu tenho um pico de consumo mais alto, eu tenho uma recorrência, uma taxa de recorrência menor do que a loja 4 ou 5, enfim. Então, consegue criar triangular essas informações para quê? Das 2 às 5, em hipótese alguma, eu posso abastecer minha loja. Das 2 às 5, eu tenho que botar o meu pessoal todo para atendimento, porque vai estar muito cheio. A gente costuma falar, né? Fundo de loja cheio, o próximo passo é encher os caixas, porque eles estão comprando, eles estão fazendo o efeito serpente, né? Então eu entro, passo o primeiro corredor, volto, vou pro fundo, é o efeito serpente, né? O pessoal que tem estabelecimento, geralmente o primeiro aprendizado é criar esse efeito serpente dentro da sua loja. E esse pessoal vai para frente. Então, nesse período aqui, eu não posso abastecer. Eu não posso estar com empilhadeira no corredor. Eu não posso estar com um repositor trancando. Cheio de caixa jogado lá no corredor. Eu não posso estar com um produto ali aberto para fazer a fragmentação. Então, esse é um dado que eu já tenho. Então, ok, eu vou me programar. Área de estoque. Eu estou com o meu corpo de apoio no estoque. Cara, eu desloco esse pessoal para frente de caixa porque eu vou ter que apoiar, talvez eu vou ter que abrir um outro caixa, né? E o inverso também. Então, fora, eu constatei que das 2 às 5 eu tenho um pico e das 19 às 22 eu tenho uma baixa. Tô chutando, tá? Eu desloco esse pessoal talvez de frente de caixa para fazer a organização da loja. Então ele vai para o estoque, vai fazer inventário, vai organizar, vai devolver os produtos de frente, né? Porque a gente está aqui debatendo sobre jornada, mas também tem devolução, tem abastecimento, tem readequação de loja, tem limpeza, tem tudo isso que acontece ao vivo, né? O pessoal vai consumindo ali, vai gerando isso aí. Então,
essas informações, esses compilados, o porquê de eu não obter pelo um sistema que eu já tenho pronto. Eu já tenho aquilo, eu já tenho a câmera instalada, eu já tenho o meu controlador facial instalado, eu já tenho todo o meu sistema de segurança já montado. Então eu começo a ter uma evolução desse viés aí, que é o uso da tecnologia. Então a Intelbras ela vem para contribuir com isso tudo, né? Para disponibilizar plugins, para disponibilizar equipamentos que captem essas informações, que transformam essas informações em dados. Né? Pequeno spoiler para o pessoal de casa, a diferença entre informação e dado: a informação é o que fica na borda, propriamente solta ali, dado é quando você trata. Né? Então, transformar a informação em dado é essa dinâmica. Eu pego a informação, compilo ela e faço alguma coisa com ela. E ela vira um dado. Uma coisa bem interessante que eu achei, e eu acho que isso precisa deixar claro, é porque tu olha esse tipo de tecnologia, parece que é uma coisa intangível, né? Parece uma coisa, tipo, talvez a pessoa que tá lá em casa olhando agora, até antes dessa conversa, pensava, cara, tipo, é muito caro de ter um processo desse, mas às vezes já tens a tecnologia ali, talvez seja claro, talvez tenha que fazer uma adaptação, comprar uma câmera, alguma coisa específica, mas não tá assim tão longe da pessoa colocar no mercado que ela tem lá. É o que ele falou, né? Usar a segurança não somente com aquele olhar de coibir furto, prevenção e tal, mas é olhar sobre o ponto de vista de gerar dados, informação para tomar decisão. Estratégica, né? Uma questão... E que geralmente a gente acaba não pensando nisso. Sim. Eu não pensava nisso até estar conversando aqui hoje. E outra coisa também dois tópicos, né, que eu queria trazer durante essa conversa que eu fiquei pensando. Em relação a gênero. Pode ser que a gente ainda não identifique... A gente tem um padrão hoje, né? Eu sei quantos tickets eu vendi na minha loja. Até então eu não sabia quantas pessoas entram e saem sem comprar. Com essa tecnologia eu consigo saber. E o gênero também é uma questão. Tu tens um padrão ali feminino e um padrão masculino. E daí essa pessoa, o masculino tem um padrão de rodar por esses corredores aqui, porque o padrão de consumo dele é voltado para esses produtos. O feminino para esse outro. Cara, tu pode posicionar o produto conforme tu quer. Né? Tu vai botar, tipo, faz muito sentido eu colocar produto de gênero feminino em tal gôndola, porque aquela gôndola ali tem um fluxo maior de mulheres. É muito interessante isso, como tu pode estruturar a tua dinâmica hoje com base nesses dados que são gerados. E daí uma outra pergunta que eu viria, eu não sei se tu quer fazer alguma outra pergunta nesse aspecto, mas a outra pergunta que eu viria é o seguinte: a gente tinha até conversado no outro episódio sobre a questão de identificação facial, né? A pessoa entra na loja, eu consigo identificar se aquela pessoa tem um padrão, um comportamento padrão dentro da minha loja. É possível fazer uma espécie de atrelamento disso, por exemplo, o Aurino tem um padrão de ir no Brisa e comprar cerveja. Aí o Aurino entrou no Brisa. Ele tem essa possibilidade de criar uma promoção específica para aquele cliente, talvez integrar com um software para disparar uma promoção. Você está na nossa loja, passa no corredor X que a cerveja para ti hoje é tal preço. Enfim, é possível ter essas espécies de integração da câmera, do software e de comunicação? Ou é uma coisa muito intangível ainda para gente? Não é só possível, como a tecnologia da Intelbras já consegue te entregar isso, né? É um casamento de informações. Vamos lá. Por exemplo, os clubes, né? Os apps ali dos estabelecimentos. Você consegue criar um ID daquele cliente, né? E imputar isso para o banco de dados, né? Para linkar. Então o ID X é o rosto Y. Isso você vai abastecendo aos poucos ali, né? A nível de criar promoções específicas e até ter o cruzamento de informações a nível de leitura de ticket, né? Então no primeiro momento, por exemplo, eu coloco os meus dados no app, eu tenho um contrato ali que eu dou um aceite, né? Que eu compartilho algumas informações ali. E essas informações, dentro desse aceite, você coloca alguns adendos ali. E você cruza essa informação depois com a passagem da pessoa na loja. Então você disponibiliza, por exemplo, um Wi-Fi para ele conectar. Você coloca displays profissionais, por exemplo. Você consegue colocar telas interativas, a parte de LED, por exemplo, espalhada por pontos da loja, onde quando essa pessoa conectar ou geolocalização ativar ali que ele está próximo à sua loja, ele vai começar a
disparar um tipo de campanha específica. Então, toda sexta-feira o brasileiro vai no Brisa, ele compra carne, cerveja e carvão. Beleza? São 3 produtos base para fazer um churrasco. Sexta-feira, se eu começar a comprar fralda, o algoritmo vai começar a entender, opa, ele Tá mudando o padrão de consumo. ele teve filho ou ele tem uma criança que ele está consumindo. Então, ao invés de eu bombardear ele com carne, cerveja ou carvão, eu vou começar uma marca X de fralda, um lencinho umedecido, Uma coisa relacionada àquele... uma pomada anti-assadura. Enfim, ele entende que você mudou, mas baseado muito no ticket. A gente volta para aquela parte de leitura de produto lá no PDV, né? Eu consigo saber que tu tá no PDV e que aquele ticket é teu. Então ele começa a cruzar essas informações e alimenta um banco de dados. Ele começa a te avisar, a imputar informação. Sobre essa história da fralda, cara, tem um caso que eu li num livro, agora eu não vou me lembrar o nome do livro, tá? Mas o Walmart, ele já faz isso há muito tempo com apenas o código do cartão de crédito da pessoa, né, no pagamento. O ID dele é o cartão. Isso. Então, ele começava a mandar promoções e eles entendiam que qual que é o melhor momento de captar um cliente? Quando ele está começando uma família. E como é que ele consegue identificar? Quando a pessoa engravidou, está grávida, enfim. Começa a procurar produtos. Que vão... Que a pessoa daqui a pouco vai ficar grávida. Então, ele já consegue identificar antes. Então, o que ela compra antes de ela comprar a fralda? Sabe? Antes de ela começar a comprar a fralda, o que ela está comprando? E eles identificam. Carrinho de bebê. Não, antes disso. Não, o ciclo do que ela tá comendo, assim, sabe? É uma coisa bem Black Mirror mesmo. Mas no sentido que qual é a fase o pai dessa... Daí teve o caso do pai dessa menina, que era uma menina de menor, que ele processou o Walmart por causa que ele estava mandando promoções de fralda, lenço umedecido pra ela, essas coisas. Pô, ela não tá grávida. E depois, no desenrolar, foi descoberto que a menina tá grávida. Isso. Por causa do padrão de comportamento dela. Isso, ela tava realmente grávida. Então, assim, cara, daí vai entrar numa discussão que é nesse sentido, pô, se eu for tão personalizado assim, a pessoa não vai se sentir invadida? É um ponto. Tipo assim, é uma coisa complicada. Pô, tu entrou na loja, olha só, o Aurino entrou na loja, Aurino, não esquece da cerveja, promoçãozinha aqui pra ti. Beleza, no momento tu vai achar legal, mas em algum momento tu não vai achar. Mas e se ele tá tentando parar de beber? Exato. Ou se esse churrasco não é com a excelentíssima. Pode ser. Tem um problema, é verdade. Pô, tu tá comprando cerveja, carne, eu nunca tô nesse churrasco. Então, assim, surge, daí é onde o pessoal começa assim, ó, pô, eu não quero que me identifique. Né? Então é um negócio que a gente tem que cuidar realmente para saber como que vai tratar isso. Até que ponto invade, né? Eu acho interessante, por exemplo, trabalhar com a lista VIP que tu tinha comentado. Pô, não digo só para supermercado, mas às vezes, pô, tem uma loja de roupa e tem uma cliente que quando ela vem aqui, ela gasta. O ticket médio dela é né? alto. Então, pô, ela gasta. Então eu vou pegar, quando ela entrar na loja, eu quero que soe um alarme. Vou estar lá no escritório, eu quero que soe um alarme, porque eu quero vir aqui cumprimentar ela. Isso aí. Mostrar pra ela o que tem de novo e tudo mais. Então, assim, pô, surge Dá já um atendimento diferenciado. Ou alguns clientes, pô... Tipo aquele cara que compra vinho muito bem de ti. Aí tu vai lá, sei lá, tens uma pessoa especialista em vinho, vai acompanhar o cara. Ó, chegou essa novidade, teve isso. Vou dar uma dica. Vou chamar pelo nome, coisa bem simples. Bem simples. O cadastro do nome do Aurino. Toda vez que o Aurino aparece na tela aqui pra mim, eu chego aqui. Oi, Aurino, bom dia. Pô... Que bom que o senhor tá aqui. E é uma coisa que os clientes gostam, tá? Eu ouço clientes falar assim, pô, o pessoal sabe o nome do meu filho. Isso. Se sente então, assim, pô, aconchegado. Como é que tu consegue aguentar essa informação para replicar isso, né? Isso, levar as compras pro veículo, por exemplo, né? Pô, deixa que eu levo. Enfim, são pequenas ações que o impacto financeiro é quase zero e que dá muita diferença. E aí entra nesse auxílio da tecnologia. Então a gente já transcendeu aquela parte de segurança, a gente já está começando a analisar dado para abastecer o marketing. Vamos entrar então num outro viés. Por exemplo, mapear o tempo que o meu cliente permanece dentro da minha loja. Né? É benéfico eu manter ele mais tempo? É benéfico eu deixar mais rápido? Pegar essa informação, mensurar, isso não tem não é uma regrinha, assim, não é uma coisa fixa, né? Cada região ela tem um tipo de consumo diferente, ela tem um público. Os estabelecimentos hoje eles cada vez fica mais nichado, assim, eles se especializam em cada área de atuação, cada um tem o seu
o seu ponto forte ali, seu posicionamento, né? Que explora bastante, né? Por isso mesmo que o pessoal que está nos assistindo aí, que tem esse comércio mais voltado para tipo de mini mercado, para mini empreendimento, ele se destaca por algum motivo. Ele precisa sair daquele pacotão geral, porque senão o grande ele vem e engole. Não é por preço, se você, exatamente, se levar o seu estabelecimento para um viés de preço, isso é dado estatístico, você está fadado a quebrar. Então, quanto mais informação você tiver do seu ciclo, do seu estabelecimento, você vai se diferenciar e vai criar uma referência para que aquele cliente volte e realmente passe a consumir um produto não muito preocupado com o que faz o pessoal aí entrar em conflito, que é preço, né? Porque hoje também as pessoas, a grande maioria quer muito a praticidade, né? Quer ganhar tempo, enfim. Eu sou uma pessoa que eu já gosto de ir no mercado. Então eu gosto de olhar tudo com calma, analisar. Quando eu estou em outra cidade gosto de conhecer. Então a empresa tendo essa informação, ela pode tratar cliente de um jeito diferente. Mas até eu estava pensando também, Breitner, e que isso é comum com até algumas redes hoje na internet, sobre aqueles planos de assinatura de determinados produtos. Por exemplo, eu sei que todo mês eu vou consumir papel higiênico comprar lá em casa. Eu vou consumir detergente, enfim. E tem pessoas que já acabam fazendo esses planos recorrentes de compras, enfim, mensal, semestral. Isso eu estou vendo que é cada vez mais comum, né, Ramon? É isso aí. Como que as empresas, as micros e pequenas empresas poderiam utilizar a tecnologia para também talvez oferecer isso de uma forma assertiva, de que consiga aumentar suas vendas, enfim? Isso, é um desafio enorme essa parte de gestão. A gente fala de gestão de pedido, né? Uhum. Qual é o movimento hoje da tecnologia para auxiliar esse tipo a Intelbras hoje possui uma área de desenvolvimento que a gente chama de Wide Chat, né? Que é um pessoal ali que desenvolveu um produto para automatizar os processos tanto de atendimento, compra, enfim, todo esse ecossistema de validação de informação automática, né? Uhum. Que ele faz o quê? Ele pode, por exemplo, linkar os principais clientes que compram pelo app, por exemplo, ou pelo televendas, né? E começar a mapear o tempo que eles consomem ou que eles voltam a comprar aquilo. Por exemplo, você citou ali que compra um papel higiênico todo mês. Exato. Okay? Uhum. Você pode comprar do meu estabelecimento, do Zezinho, do Guinho e Luizinho, beleza? Beleza. Eu tenho essa informação que se você comprar mais de 2 vezes, o quanto tempo você gastou aquele produto. Quanto mais tempo tu compra, mais assertivo fica o meu dado. Uhum. Eu posso te avisar. Falei, pô, olha só, vi aqui que você não comprou e tá próximo talvez do término. Você quer que eu gere um carrinho aqui com os produtos que possivelmente você tá faltando ou que tá chegando no fim? Então você inverte um pouco a lógica. Você começa a trabalhar de forma ativa e não reativa. Você não espera o cliente te procurar ou até mesmo ele ter a ideia de mas eu não vou comprar no estabelecimento do Brasil, eu vou comprar numa outra rede lá. Porque ele passou na frente, aí ele lembrou que faltava, ele comprou. Você já deu o insight para ele. Ele diz, realmente, deve estar faltando papel mesmo. E aí ele já vai o quê? Ele vai pegar o papel, ele vai pegar o macarrão, ele vai dar, porque ele já entrou no teu ambiente, tu já trouxe ele para dentro da loja. 50% da venda é você colocar ele no ambiente que ele precisa comprar. É a metade da venda. Então, ele entrar no meu estabelecimento, 50% da venda já está consolidada. Ele já está lá dentro. Uhum. Porque ele podia ter entrado em qualquer outro estabelecimento. Os outros 50% fracionam em várias ações. E uma delas é o quê? É estimular ele a, de fato, descobrir o produto que ele precisa versus botar no carrinho e pagar. Então... Sim, com a tecnologia, por isso que várias empresas acabam fazendo clubes e aplicativos, enfim, para poder... São movimentos paralelos, né? Por exemplo, por que tem aplicativos que eu preciso entrar, gerar um código para passar no caixa? Porque quando eu entro no meu aplicativo, eu sou bombardeado por uma série de informações. Não só daquilo que eu procurei, mas eu consegui
pegar esse cliente e colocar ele dentro do meu ambiente de venda, seja ele virtual ou físico. Então, depende, e aí entra naquele, né, naquela discussão que a gente estava anteriormente. Como é que eu me diferencio? Né? Qual é o serviço que eu consigo sair da média, que aquilo vai me destacar, que aquilo vai me caracterizar como positivo, né? Então, é tempo. O meu estabelecimento ele é extremamente ágil no atendimento. O cara acha o que ele precisa, o cliente pega, já passa no caixa, não tem fila, tem um autoatendimento eficaz, ele é rápido. Ou não, ele encontra tudo o que ele precisa. Né? Eu tenho um vasto, o meu range de produtos é enorme, ele vai entrar, ele vai consumir alguma coisa. Enfim, cada um se especializa. Sim. Eu tenho um estacionamento super rápido, é um atrativo. Né? É fácil de acessar. A gente tem o exemplo do Brisa, né? A decisão de compra do cliente, de onde ele comprar, é sempre muito difícil. São muitas variáveis e casos e casos. O delivery, para mim, no meu caso, no meu ponto de vista, ele é uma coisa que não performa tão bem pro varejista. Mas já teve, né, Ramon? Mas é a opinião. Já tive. Tanto que, o iFood, ele fez a Dark Store uma época, que era para entregar em 15 minutos. E, cara, eles gastaram a verba, na hora que a Selic subiu, eles tiveram que descontinuar o projeto, porque tava só queimando caixa. Então, tu começa a ver, se um gigante não consegue fazer rodar tão bem uma operação dessa, porque o cliente não está disposto a pagar. Alguns sim. Por exemplo, se eu fizesse essa recorrência, mas eu vou te cobrar, cara, eu vou te cobrar R$25 a taxa de entrega. Que absurdo. Ou eu vou te cobrar 20% a mais no preço do produto. É absurdo. Mas que é um serviço que eu tô fazendo muito maior do que tu entrar na loja, pegar o produto tu pegar o produto na prateleira, tu passar no caixa e tu sair. Isso aí. Muda muito. O custo muda, então mas isso é um exemplo em escala, mas também um exemplo, por exemplo, o pequeno comércio lá do bairro. Ele sabe que João, que a Cida, que fulano, que ciclano vão toda sexta lá comprar carne. Isso. Talvez ele não tenha tecnologia, não tenha ferramenta, enfim. Mas ele pode ter uma proatividade, como você comentou, de talvez mandar para uma lista VIP de WhatsApp, mandar as promoções de sexta, notei que você não veio no mercado, enfim, ser proativo em algo nesse sentido, né? Esse é o ponto. O Andrei tocou agora no ponto. Vou pegar e vou mandar uma promoção, porque como é que tu vai vender por recorrência para um cara do bairro? Eu acho difícil, tá? Se tu não oferece uma vantagem real para ele, por que eu vou comprar por recorrência? Qual é o atrativo? Eu posso comprar mês a mês, aqui eu escolho onde está mais barato, vou lá e compro. Isso. Não vou precisar agora garantir, pegar, sei lá, um saldo do meu cartão de crédito, deixar trancado por isso, enfim. Então, é uma tem que fazer conta. Talvez funcione para algumas coisas, né? Eu acho que para algum perfil de público funciona e funciona muito. O perfil que está disposto a pagar pelo serviço. Agora, de maneira geral, eu sempre tomo muito cuidado. Eu quero muito estar vendendo online, porque é aumento de venda, só que eu quero que seja uma possibilidade. Rentável, né? Isso. Então, a tecnologia ela vem para essa tomada de decisão, para deixar assertivo. Isso. O meu dado estatístico, o que eu captei, seja ele pelo facial, seja ele qualquer metadado que tu obtenha ali no teu sistema de captação, ele vai te provar se a tua ação está sendo assertiva ou não. Vamos lá. Promoção. Como mensurar o alcance da promoção, de fato, se ela fez sentido, se ela se pagou, né? Então, tu consegue imputar lá, olha só, eu fiz uma promoção específica para um nicho específico de cliente, e aí eu consigo depois ir lá nos meus relatórios, teve um aumento mesmo. Teve um acréscimo aqui de um público específico tal, de um gênero tal, no horário tal. Opa, se pagou. Fez sentido. Ou ao contrário. Foi igual semana passada que eu não fiz igual, exatamente. Então, essa parte é muito interessante. E outro ponto também a parte administrativa, o porquê de tirar um pouco a tecnologia para frente, para cliente, e não focar ela para trás da cortina, para o backstage. Então, tu consegue controlar o próprio funcionário, por exemplo, na batida de ponto, utilizar um controlador facial para uma batida de ponto, criar um banco de dados facial do funcionário para saber se ele foi trabalhar ou não, para te avisar. Daqui a pouco, olha só, o teu corpo de caixa, tu teve 3 pessoas que não foram.
Até tem uma IA com uso de API, então, entrou na câmera Isso. fria e tava com jaquetão ou não tava? E tal. Tipo, Isso, sim, quer dizer, eu tô usando essa mesa, só que vem para frente de loja, eu tô usando para trás. Tá batendo Também- ponto e tá indo pro refeitório Isso. dormir. Exato. Pô, não retornou, né? Assim, fica 3 Vocês horas tão no rindo, vocês café. tão rindo, mas acontece. 3 tá? horas no café. Isso. E me diz uma coisa, como é que eu faço? Eu só fiquei na dúvida, como é que eu faço para contar os clientes quando estão entrando? O que eu preciso ter na borda ali para fazer essa contagem de quem entrou, quem saiu e quantos eu tenho em tempo real, assim? Excelente. Tem 2 modos, né? Eu posso fazer por câmeras específicas posicionadas nas entradas e saídas. Então eu tenho uma câmera a 90 graus ali, a parte reta, que tem uma linha, e ela, através de um algoritmo inteligente que a Intelbras desenvolveu, ela pega a parte do crânio e do ombro. Então ele entende que é uma pessoa. Essa tecnologia ela nasce já bem antiga, eu tô falando dos anos 90, com simplesmente um cruzamento de linhas. Você provavelmente já deve ter visto isso. A imagem tem uma linha ali, e aí qualquer coisa que tem a mudança de pixel daquela linha, ela conta. Então, se eu passar uma bola, passar um carrinho, passar um cachorro, ela ia contando. Aí tu ia olhar o relatório, tinha 1 milhão de pessoas dentro da tua loja. Eu falei, nossa, minha loja é movimentada pra caramba. Aí você ia retroagir o vídeo, era uma bandeirolinha. Passava toda hora ali. E era o funcionário indo fumar 1 milhão de vezes, tava lá, e bagunçava tudo. Hoje, a gente consegue ir além disso. Entregar, então, é uma pessoa de fato que ela entrou, que ela saiu. Eu consigo ir além, eu consigo cruzar as informações para excluir, por exemplo, o meu corpo de funcionário. Né, o meu staff de funcionário ali, eu consigo tirar daquela lista. Eu não quero que contem eles, não, eles podem ficar entrando e saindo, que não vai para aquela o teu relatório de cliente, ele vai para o relatório de colaborador. Mas uma câmera 90 graus faria isso? Ele faz essa parte. Aí ele cruza, ele faz a contagem com essa câmera, e através de uma câmera facial ele faz a identificação. Então, a pessoa rompeu essa linha e ela foi captada pela segunda câmera, ela faz o cruzamento para informação. Mas essa câmera 90 graus, ela tem que ser uma específica ou pode ser uma bullet qualquer? Não, ela tem câmeras que contêm essa parte de contagem de pessoas mesmo, né? Ela tem a possibilidade porque no shopping eu vejo, parece ser duas, assim, na verdade é uma meio esticadinha, assim. Isso, olhar 2 lentezinhas, assim, né? Isso. Essa é um modelo. Aí vai muito do vão, né? Depende do vão, ela tem um como afichar e tem um cálculo de raio de abertura, essa parte de contagem também. Isso é muito bom para te poder cruzar realmente com a tua quantidade de vendas, né? De atendimentos feitos. Porque daí tu coisa, essa loja aqui, né, 99% dos clientes que entram compram. Nessa outra aqui, 95%. Isso. O que essa aqui tá fazendo errado? Então faltando o quê? Tá faltando mix? Tá faltando, né? Tipo... Conversão, né? Conversão de venda. Exato. A pessoa entrou. Pra gente conseguir realmente medir, é bem... Isso. Depois tu cria todo o mapa da jornada, né? Então é uma câmera específica. Não é essa mesma do mapa de calor. Não, até pelo posicionamento dela, né? Isso é interessante a gente falar com o pessoal de casa. Cada tecnologia ela tem um olhar similar ao ser humano. Você quer olhar, você quer realizar contagem de pessoas. Você não vai parar no fundo da loja, você vai parar na porta. Vai ficar olhando na porta, vai ter um cliquezinho ali que você vai contando, né? Quem tá nos assistindo aí que viveu o tempo da pandemia sabe muito bem que era pessoa isso, que tinha né? dentro da loja, né? Tinha um número X de pessoas, tu tinha que deixar isso meio visível, assim, e aí o cara ia apertando. Se você quer olhar uma visão panorâmica, você tem que subir numa escadinha, olhar de cima. A tecnologia, ela é isso. Então, tu precisa colocar a câmera conforme o olhar que você precisa obter o dado. Né? Quanto mais horizontal, quanto mais assertivo fica esse dado da jornada do cliente. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha até, na verdade. Tu já deve ter vivenciado vários projetos, né? Tipo, várias situações diferentes. Teve algum projeto relacionado a essa parte de jornada de cliente, ou até mesmo da parte de furto, enfim, alguma coisa que tu diz assim, ó, cara, esse projeto foi muito massa. Uma coisa que eu achei, tipo, muito tecnológico, algo que de fato você acha assim, ó, pô, foi uma coisa diferenciada mesmo que foi feito. Não precisa citar nome nem nada, assim, só algo que realmente funcionou assim na prática e tu, olha, se fosse para indicar. Deu esse resultado. Deu esse resultado. Tens alguma coisa de cabeça assim? Na região aqui, vários. Tem 2 redes grandes, supermercadistas aqui que
consome os produtos Intelbras. Eles recentemente eles passaram por um facelift assim, de acréscimo de tecnologia, né, que hoje utilizam 85, 90% dos equipamentos de alta tecnologia de projetos, né, da linha de projetos da Intelbras. A redução de furto, correção de processo, acompanhamento de processo externo. Então eles conseguem verificar o que está acontecendo no entorno das lojas, auxílio, a parte de automatização de loja, abertura de porta de emergência, por exemplo, ligado a sistema de incêndio, né? Então eles conseguem controlar essas saídas de emergência, facial através da parte de monitoramento de RH. Então eles conseguem linkar ali a batida do ponto com se foi de fato o colaborador ou se ele só bateu o ponto e foi embora. Enfim, todo um 360 em cima dessa tecnologia. Então, os controles de PDV, por exemplo, uma grande rede de supermercado utiliza uma evolução do nosso PDV, né? Então eles já têm a parte de fiscal remoto, né? Eles retiraram o fator humano ali, a tomada de decisão das lojas e passou para uma central. Então, quando tem alguma divergência de preço, cancelamento, multiplicação, produtos específicos, eles precisam passar por uma central que ao tirar o telefone IP do caixa ali, né, do PDV, ele aciona um preset de uma câmera, abre um pop-up de mais câmeras para criar um contexto pro fiscal que está numa tela tomar a decisão. Nossa, então, espelha o caixa dele, sabe? Realmente ele está fazendo um cancelamento e esse produto voltou pro mercado. Outra, esse produto é perecível, ele não pode ficar mais de X minuto parado ali, porque senão ele cria um alerta para dizer, tem que botar de volta para a área refrigerada lá. Muito top, né? Então, nossa região que está nos assistindo de fora, nós estamos hoje na região de Florianópolis, então, mas isso a nível São Paulo, Rio, pessoal do Nordeste, enfim, o Norte também já tem varejistas utilizando esse tipo de tecnologia 360 para auxiliar a tomada de decisão. Eu volto a frisar, o sistema ele tem que trabalhar pro lojista, não ao contrário. Né? Então, esse é o principal ponto da tecnologia, né? E só um ponto que eu falei lá no começo, que eu acabei... acho que a gente não desenvolveu sobre isso, com relação a eu conseguir identificar se meu cliente entrou triste e saiu feliz. A gente chegou a comentar sobre isso? Isso. Só fizemos spoiler, né? Um mapa de característica, né? Sim, é possível hoje com a obtenção da tecnologia via metadados do rosto, né? Ele consegue software específico? Te dar, não, hoje integrado na própria, uma linha de câmera específica que tem essa tecnologia, mas nada fora de preço aí, são preços bem acessíveis, você já consegue ter essa leitura e criar também eventos relacionados. Por exemplo, eu tenho a captação da informação de entrada como feliz e a saída triste. Então eu crio um alerta toda vez que tiver essa mudança, por exemplo, de humor da pessoa. Eu consigo criar onde ela passou, os checkpoints onde ela passou, para ver o que aconteceu. Daqui a pouco ela teve alguma discussão, ela teve algum descontentamento por algum produto específico. Não encontrou sempre, um produto que ela sempre que é atendido por aquela pessoa na padaria, sai triste, né? A pessoa... Exato, aí tu começa a criar eu tenho que treinar, isso é fato, né? Um uso bem prático. Ficar muito tempo na fila. Nossa, muda muito o humor da pessoa. Ela entra felizinha, assim, daqui a pouco, ela pega um caixa que tá num dia ruim, ele tá mal treinado, ele tá querendo ir embora. O PDV tá trancando. E aí a fila do lado anda pra caramba. Tá ficando bravo. Cara, e aí muda, e aí isso é um dado que tu consegue tratar. Diz, eu vou chamar esse funcionário pra treinar melhor, pra ver o que tá acontecendo. E o que consegue identificar ali? Tipo, tá feliz, tá puto da cara? Ele pega... níveis, né? Níveis. Ele pega feliz, ele pega triste, ele pega raiva,
raiva, ele pega o divertidamente inteiro. Hein? Não deveria. Pô, que massa. Ele é bem, se eu não me engano, são 5 possibilidades que ele pega. Pô, e é interessante isso, realmente, pô, tu começa a cruzar isso aí pra trabalhar, pra entender, pô, é a jornada do cliente que a gente falou. Sim, sim, sim. Onde que ele teve esse descontentamento que deixou ele triste? Claro, pode ter se recebido uma ligação e tá tudo certo, isso. né? Pode ser extra total. Isso, mas tu vai saber. Isso, Tu vai exatamente. saber. É engraçado, olha, teve a mudança de feição quando ele recebeu a ligação. Opa, não é com a gente. Alguma coisa aconteceu extra. E o legal disso tudo que eu falo é a aplicabilidade, porque no meu próprio paradigma eu tinha que a aplicabilidade, quando a gente fala tecnologia, segurança, a gente está falando muito investimento, grandes empresas usam tecnologia, eles têm condições de ter um software mais caro, enfim. E geralmente é o que a gente pensa. E a grande quantidade de empresas no Brasil, que são micro e pequenas empresas, podem já utilizar disso hoje, que a gente comentou aqui nesse episódio de jornada do cliente, como no anterior, de prevenção de furtos, enfim, com o que ela já tem em casa, somente fazendo algumas adaptações e conseguindo ter essas informações que foram tratadas. Então, isso me chamou bastante a atenção e até quebrou um paradigma que eu tinha também. Pessoal, esse foi um Papo de Mini de hoje. Você que assistiu até aqui, curta, compartilha esse vídeo. Se você gostou, deixa aí seus comentários. Se não gostou, também deixa a sua sugestão, a sua análise. Espero que vocês tenham de fato gostado, porque esses conteúdos são para vocês. Eu sou o Andrei, estamos aqui hoje com Aurino. Quem quiser procurar a gente no Instagram lá, é @aurino.martins. Ramon. Meu Instagram é @RamonJunks. Junks é JUNCKES. E o nosso convidado super especial, que trouxe esse tema muito relevante e inovador. Qual que é o seu meio de contato? Como é que o pessoal te acha? Isso, é @BreitnerGustavo. Breitner é um pouquinho diferente, escreve BREITNER, Breitner Gustavo, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, aí, em todas as redes tá o mesmo nome. Agradecer, fico imensamente agradecido aqui por ter essa oportunidade de falar com o pessoal de casa, trocar, a gente tá entre amigos aqui, falar sobre tecnologia e poder auxiliar. Então, as portas estão abertas. Obrigadão. Foi muito legal. Obrigado. Ótimo. Fechou, pessoal. Um abraço.